Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Esaú Neves e venho pregar mais um vídeo da Palavra de Deus para todos nós. O tema é 3 tipos de pessoa, mas uma só vencedora. 3 tipos de pessoa, mas uma só é vencedora. O Salmo capítulo 9, versículo 17. Salmo 9, 17 diz: os ímpios irão para o inferno. Sim, todas as nações que se esqueceram de Deus. Olha que coisa! Os ímpios irão para o inferno. Sim, todas as nações que se esqueceram de Deus. Nesse salmo nós estamos vendo 2 tipos de pessoa. Das 3 que eu falei, só nesse versículo fala de 2 estilos de pessoa. O primeiro está falando dos ímpios. Os ímpios não conhecem a Deus e não querem conhecer sobre o Senhor, preferem as obras da carne, as seitas e as religiões ocultas, mista ou cheia de misticismo que por aí estão. Então os ímpios não conhecem a Deus e não fazem questão de conhecê-lo. Então essa é a primeira explicação. Os ímpios, mas todas as nações que se esquecem de Deus. Quais são as nações que se esquecem de Deus? Nós estamos falando de países fechados para o Evangelho de Cristo. Países aonde estão matando cristãos, pessoas que vão para lá pregar o Evangelho. Nós estamos falando, quando fala de todas as nações que se esquecem de Deus, que vai para o inferno, de religiões que estão em todos os continentes, em todos os países, mas porém e distorcem a palavra de Deus, com suas autoteologia, com suas maneiras anticristãs, com as suas atuações místicas que por aí existem. Quando nós falamos também de todas as nações que que se afastam de Deus, que vão para o inferno, Salmo 9, 17, nós estamos falando da nação dos desviados, que são milhares e milhões em todo o mundo, que são desviados da verdade. Quando nós estamos falando de nações que se esquecem de Deus, nós estamos falando de atuação de governo que quer tirar a adoração ao Senhor e a exaltação ao nome do Senhor na nação. Por exemplo, no Brasil existem leis que querem tirar, na verdade, a prática da fé religiosa. Por exemplo, querendo impedir a prática de ser perfeito, querendo impedir, por exemplo, a igreja de ser dizimista, mas querendo impor impostos na igreja. Ao mesmo tempo também, nós queremos falar de nações que se esqueceram de Deus através de imposições de governo, ensinos contra a família, luta para a destruição da família tradicional. Quando falamos das nações que se esquecem de Deus, lembramos do nosso Brasil, a qual há muito tempo tem se lutado para tirar o Deus seja louvado das notas de dinheiro, querendo dizer que quer apagar o vestígio de Deus de todos os lugares. E agora, nesse dia 17 de janeiro, eu fiquei informado que tem uma portaria, umas coisas lá no MEC acontecendo para apagar vestígios de história do grego, romano e outras coisas, que culmina tendo que pregar sobre o surgimento do cristianismo. O MEC, Ministério da Educação, querendo agora impor só o conhecimento da crença afro. Na verdade é uma imposição oculta da macumba e do misticismo, mas o nome de Jesus será exaltado, porque esse Brasil é evangelizado e terá dezenas e dezenas, se Jesus não vier de século, pessoas com bom conteúdo da palavra de Deus para colocar o nome do Senhor em evidência. Então nós vemos aí até agora 2 tipos de pessoa: ímpios, não conhecem, não quer conhecer a Deus, e aí fala as nações que se esqueceram. É interessante, porque aqui colocou-se coisas assim, distinta. Agora também nós vemos em Gênesis 5:24, que diz assim:
da pessoa vencedora. Olha que coisa linda. E Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou, Deus o levou. Fala de Enoque que andou com Deus. Só que andar com Deus é necessário nós, inclusive ministros, saber que é melhor andar com Deus do que ter uma extensa lista de feitos. Porque hoje em dia, todo mundo quando fala de pregar o evangelho, ele já quer falar de currículo, grandes agendas, grandes coisas. Só que fala que Enoque andou com Deus. Andar com Deus é melhor do que ter uma extensa ficha que no final o Senhor vai falar: afasta de mim que eu não te conheço. É melhor andar com Deus do que um extenso currículo de coisas feitas, mesclando corrupção com pecados e com coisas que não deu tempo cuidar. E como diz Lucas 9:25, ganhou o mundo inteiro e perdeu a própria alma. Então quando fala da pessoa terceira vencedora, como Enoque andou com Deus, andar com Deus, na verdade, faz parte da história da vida da pessoa. Quando Deus veio, começou a falar com ela, a fé veio pelo ouvir, o ouvir pela palavra do Senhor. Ali ele foi transformando a vida dele, tornou-se uma pessoa sensível, a qual, ouvindo a voz de Deus, entendeu que ter Deus no controle é melhor do que a autodedução, a autossuficiência, do que a rebelião, do que a teimosia. E a partir dali, na sensibilidade, Deus foi moldando um vaso novo para a glória dele. Ali foi surgindo a pessoa do novo nascimento, que as coisas velhas passaram, aleluia, e tudo se fez novo. Que maravilha, que coisa linda. Quando fala de andar com Deus, fala de pessoas assim que foi renunciando a si mesmo e foi deixando que Cristo crescesse nele e ele, o ego, fosse diminuindo. Então foi nascendo um cristão, um pequeno Cristo, um homem ou uma mulher que glorifica a Deus através da tua conduta de vida, através da maneira de proceder. Pessoa frutificada do Espírito, vestida de novo no fruto do Espírito, no novo nascimento, e revestido pela armadura do Senhor. Que maravilha! E aqui dentro dessa obra maravilhosa que o Senhor está falando, eu quero que você entenda também que quando fala que Enoque andou com Deus, não está dizendo que Enoque quis, se entregou e ele optou por andar com Deus simplesmente como se partisse dele. Não, o Senhor de alguma maneira teve que entrar na vida de Enoque. O Senhor entrou e ele foi se entregando. A graça de Deus se revelou a ele. Não foi simplesmente Enoque que nasceu determinado: eu já sou de Deus, vou andar com ele, sem fiel. Teve que haver um encontro, coisa gloriosa que nós vamos saber na eternidade. Mas você que está aí precisando do Senhor, venha, abre agora teu coração através dessas palavras que entra. Começa a renunciar você e falar para o Senhor que você quer ter uma experiência com Ele. E você que já é um cristão, que está me ouvindo, fica sabendo que não foi só uma decisão de Enoque. Quantas decisões de ser mais firme e fiel eu e você tomamos e não seguimos. Mas como é que Enoque andou com Deus? Eu vejo essa resposta em Noé. Capítulo 6 de Gênesis, no versículo 8 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por que então Enoque andou com Deus? Eu acredito que é a mesma resposta que nós vemos em Noé. Noé achou a benevolência do Senhor. Então Enoque, quando achou a graça, a benevolência, ele achou bem permanecer nela, se entregando, a tal ponto de estar tão cheio da graça de Deus, que Deus não suportou ver ele neste mundo de pecado, e para si o arrebatou, o levou. Então eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida. Dois tipos de pessoas. Salmo 9:17, os ímpios vão para o inferno, e a segunda, todas as nações que se esquecem de Deus. Mas vem a terceira pessoa, modelo de Enoque. Enoque andou com Deus. Vem o modelo de Noé, capítulo 6, no versículo 8, que Noé achou graça aos olhos do Senhor.
com a porta da graça aberta. Jesus Cristo, cabeça da igreja, quer te abençoar e te encher de graça. Então, em nome do Senhor Jesus, você que está ouvindo a voz do Espírito Santo agora, não endureça seu coração, mas deixa a grande obra de Deus começar na tua vida. Eu oro por você, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o eterno vivo caminho, pelo sangue de Jesus Cristo, eterno sumo sacerdote, tenha misericórdia, Senhor, agora desta vida. Pai amado, nos ajude a apregoar para os ímpios, mas também para os desviados, as nações que se esqueceram do Senhor. Olha a Europa, a França, lugares que já foi fervorosa, Senhor, no Espírito, e tem passado a tua graça. Agora são países atribulados, assolados pelo terrorismo. Olha para Nossa Senhora amado, negligência no país, nos perdoando aqui no Brasil, porque tem igreja e denominação para todos os tipos e gostos, mas não estão pregando a tua vinda nem fidelidade. O povo do Senhor, ainda que esteja corrompido, mas o Senhor é perdoador, impacta novamente o ímpio e as nações que se esqueceram do Senhor, e faça a geração como de Enoque, que andou com o Senhor, de tal maneira que o Senhor levou para ti, porque o arrebatamento virá, e nós queremos estar contigo, em nome de Jesus.